Olá, pessoal! Vou comentar brevemente sobre o diagnóstico das infecções causadas pelos estreptococos. O diagnóstico pode ser clínico, o qual vai variar de acordo com a sintomatologia apresentada pelo paciente. Então, mediante o aspecto clínico, o paciente será encaminhado para a realização de outros exames, como os laboratoriais e os de imagem. Então, lembrando aqui, pessoal, no diagnóstico laboratorial, especificamente na microbiologia, nós vamos ter a parte pré-analítica, que entra a parte da coleta da amostra do paciente, que vai variar de acordo com o quadro clínico, como já sabemos. Após a fase pré-analítica, nós entramos na fase analítica propriamente dita, a qual é feito o isolamento e a identificação do micro-organismo para termos o diagnóstico correto e então poder seguir com o tratamento do paciente. Iniciando a fase analítica, o isolamento pode ser feito pelo meio H-sangue e H-chocolate. Lembrando também que pode ser feita a coloração de grão para avaliação morfotintorial do micro-organismo. E após o isolamento, nós seguimos com as provas de identificação, que é a catalase, padrão de hemólise, biliscolina, teste de Kemp, sensibilidade à bacitracina e sensibilidade à optoquina. A prova da catalase permite visualizar se as bactérias produzem enzima catalase através da formação de bolhas. Após o isolamento primário, é interessante que seja feita a prova da catalase, pois isso já separa os estafilococos, os estreptococos e enterococos. No caso das estreptococos, não há formação de bolhas, ou seja, o teste é negativo. E é válido ressaltar que o ideal para essa prova é que as colônias não sejam provenientes do meio H-sangue, já que as hemácias apresentam catalase, o que poderia gerar um resultado falso positivo. O padrão de hemólise pode ser visualizado no meio H-sangue, onde se as bactérias possuírem atividade hemolítica, será possível visualizar a formação de halos de hemólise bem nítidos. Então, na imagem A, nós temos as Streptococcus pyogenes, que tem atividade beta-hemolítica, ou seja, hemólise completa. Na imagem B, nós temos Streptococcus pneumoniae, que tem atividade alfa-hemolítica, ou seja, causalise parcial das hemácias. A prova da biliscolina é utilizada para identificação presuntiva de espécies de enterococos e Streptococcus do grupo D. Então, é feita uma semeadura na superfície do meio, em tubo com superfície inclinada. E se os micro-organismos hidrolisarem esculina, em presença de 1 a 4% de sais biliares, significa que o resultado é positivo, ou seja, vai haver um escurecimento do meio. E, caso negativo, a cor do meio vai permanecer inalterada, que é essa cor aqui amarelada. O teste de Kemp tem como objetivo a identificação de cepas de Streptococcus agalacti, que são cepas que produzem o fator Kemp, que atuam sinergicamente com a beta-hemolisina produzida pelos Staphylococcus aureus. Então, no meio H-sangue, vai ser feito um semeio com o inóculo do Staphylococcus aureus de um ponto a outro na placa. E, perpendicularmente, vai ser semeada a cultura de Streptococcus de interesse, tendo cuidado para que não haja contato com a estria de Staphylococcus aureus e Streptococcus. Então, essa placa vai ser incubada e, como o Streptococcus agalacti atua sinergicamente com o Staphylococcus aureus, em caso positivo, vai haver um crescimento das duas bactérias, formando a estrutura semelhante a uma seta ou meia-lua. E se não houver a formação dessa seta ou meia-lua, o resultado é negativo. A sensibilidade à bacitracina é um teste utilizado para identificação presuntiva de Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A. Então, é feito o semeio no H-sangue e depois é adicionado um disco contendo bacitracina. O resultado será positivo se houver a formação de um halo de qualquer tamanho ao redor do disco de bacitracina. Já a sensibilidade à optoquina é utilizada para diferenciar Streptococcus pneumoniae dos demais Streptococcus alfa-hemolíticos. Então, igualmente, a sensibilidade à bacitracina, a semeadura deve ser feita em um meio contendo sangue.
E após isso, coloca-se o disco de optoquina e incuba a placa em jarra com vela acesa ou estufa com atmosfera de 5 a 7% de CO2 para gerar um ambiente de microaerofilia. Em caso positivo, haverá a formação de um halo de 14 milímetros ou mais ao redor do disco e identifica o micro-organismo como pneumococo.